E aí? O que é que vem na sua cabeça aí quando você vê essas imagens? Sabe o que vem na minha? Que é loucura fingir que tudo isso é normal. É loucura. É loucura fingir que está do lado de quem você ama e você disputa esse momento precioso e sagrado com a tela do celular. É loucura fingir que é normal. Você está almoçando e dividindo esse momento de prazer com a tela do celular. É loucura fingir que é normal. Perceber que a vida está passando entre os dedos. Que a gente está perdido nessa sociedade do espetáculo, de tanta exposição, de fabricar em nós desejos sem fim, desejos vazios, vale a pena destacar, que a gente vai correndo atrás o tempo todo e a gente vai fingindo que tudo isso é normal. Essa frase eu não tirei da minha cabeça. Essa frase é a letra de uma música de Lenine, que diz assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura desse mal, a sociedade do espetáculo, e a loucura finge que tudo isso é normal, eu finjo ter paciência. Gente, se a gente sabe que tudo isso é loucura, por que a gente finge que isso é normal? Se a gente sabe que isso aqui, o tempo gasto, a exposição, é loucura e tem adoecido as nossas vidas, por que a gente ainda cede o nosso tempo para gastar com atenção com as redes sociais e com o celular? A pergunta não é mais o quanto ou para que usamos o celular, mas a pergunta é por que não conseguimos viver sem ele? A mensagem de hoje, eu quero conversar com vocês sobre essa dependência digital e virtual que passou a controlar as nossas vidas. E aqui eu lembro das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não é proibido ter um celular, nem ver redes sociais, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse texto é fantástico do apóstolo Paulo, é perfeito, na minha opinião, porque ele não está falando especificamente sobre um pecado específico, mas ele está falando de controle, ele está falando sobre domínio. Ele está falando quem ou o que domina a vida da gente. E aqui eu quero lançar uma pergunta para todos nós. Quem domina quem? Quem domina quem? É você que domina o celular? Ou o celular passou a lhe dominar já? Vamos para outra pergunta? Que pode nos ajudar a responder essa primeira. Quando foi a última vez que você ficou sem pegar no celular? Quando foi a última vez que você gastou um tempo em silêncio? Silêncio. A gente não consegue passar 5 minutos em silêncio. Barulho do silêncio dói nos nossos ouvidos. Qual foi a última vez que em família, na mesa, no almoço, no jantar, numa programação de família qualquer, a gente ficou sem pegar no celular? Qual foi a última vez que entre amigos, a gente ficou sem bater na tela para abrir o brilho, só para abrir o brilho, e depois fechar o celular? Quem já fez isso? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu já fiz. Bate na tela do celular, que loucura. Acende e deixa aqui novamente. A gente não pode fingir que isso
é normal. Bill Chuan diz que a sociedade moderna não controla mais as pessoas pela força, mas controla pela sedução. Lembra daquele documentário da Netflix, A Rede? A Rede fala um pouco sobre isso. Nós já não somos mais obrigados a fazer nada, nós somos capturados pelas redes sociais. E talvez uma das maiores prisões da nossa geração seja essa, que não é grande, que cabe num bolso e a gente leva para todo canto que a gente vai. Alguém já disse que a pior prisão é aquela que parece liberdade. E o celular se transformou esse símbolo. Eu digo celular, mas não é a tecnologia, mas é tudo que envolve, tá, o celular e o nosso uso com ele nas redes sociais. O celular virou fuga emocional, virou anestesia para a ansiedade, companhia nas horas de solidão, válvula de escape para dores emocionais, lugar de validação. É aqui que eu me sinto validado, é aqui que eu me sinto amado, é aqui que eu me sinto valorizado. Mecanismo de distração da vida. A gente vai deixando a vida passar. E o problema, repito, Alan, não é a tecnologia. O problema é quando algo começa a dominar a nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E o pior, meus irmãos, é que essa dependência, esse controle que está existindo sobre a nossa vida, gerando uma dependência digital, virtual e emocional, está nos roubando a capacidade de contemplar, da contemplação. Eu fui buscar na internet alguns significados de contemplação. E achei dois bem interessantes. E dei um terceiro. Contemplação é o ato de observar, refletir, ou apreciar algo de forma profunda, calma e atenta. Um outro significado, contemplar, é se permitir estar presente, coisa que a gente está desaprendendo. Contemplar é se permitir estar presente diante de algo, buscando aprender, sentir ou simplesmente perceber. Em outras palavras, numa palavra mais simples, contemplação é parar para ver de verdade, com presença, com profundidade e sem pressa. E eu queria destacar essas três palavras: presença, profundidade e pressa. E quero começar falando sobre a presença. Presença. Hoje estamos em todos os lugares, menos no lugar onde estamos. César me indicou um livro para ler essa semana, trouxe até uma amostra aí para mim ver esse livro, e ele conversando comigo durante a semana, ele dizia: Cláudio, é mais fácil a gente se comunicar com quem está na Suíça do que quem está do nosso lado. O livro fala sobre isso. A gente sabe a vida de todo mundo. Todo mundo. A gente sabe que Virgínia se separou, a gente sabe que ela fez uma festa, a gente sabe que Neymar escondeu uma coisa. A gente sabe de tudo, do Brasil e fora do Brasil. Quais são os sentimentos da pessoa que está do seu lado? Quais são os medos? As angústias? Quais são os seus reais sentimentos diante da vida? Será que a gente está jogando tudo isso para debaixo do tapete, escondendo, preferindo saber sobre a vida de Virgínia do lado da pessoa que está do nosso lado? Não faz sentido. Não faz sentido, não faz o menor sentido. E o pior, que essa prisão, ela nos alimenta só de besteiras, de coisas vazias, de coisas rasas, que a alma, ela não consegue se fortalecer dentro dessa alimentação. Na prática, nós estamos na mesa com a família, mas não estamos presentes. Estamos numa celebração de ajuntamento, mas com a mente dispersa. Estamos
com os filhos em casa, pequenininhos, crescendo, aprendendo a andar, aprendendo as primeiras palavras, indo para a escola nos primeiros festivais, e a gente não está presente na vida real, porque a gente está presente apenas na vida virtual, que a gente está gastando tempo enrolando a tela o tempo todo. Nunca tivemos tão conectados com o celular, mas também nunca tivemos tanta dificuldade de presença real. E eu já disse isso aqui para vocês e vou repetir, isso é algo que tem adoecido nossas relações. Aconselhando casais, eu já enfrentei uma situação em que ele tentava explicar que o que ele disse não foi o que ela entendeu, e ela repetia, não, mas foi isso que ele disse, e teve uma hora que um dos dois pegou o celular e disse, olha aqui, Cláudio, a conversa que eu tive foi essa, e eu disse essas palavras. Aí veja o que ela respondeu isso, aí ela pega o celular dela e diz, não, mas ele disse lá na frente isso aqui. Eu parei e disse assim, como assim? Vocês dois não olharam um nos olhos do outro? Essa conversa séria foi pelo WhatsApp. Você estava viajando, foi em outra cidade e não podia deixar para quando você voltasse, né? Não. A gente estava junto na mesma casa, um na sala e o outro no quarto. A gente tem perdido a capacidade de se relacionar. Isso é sério, meu povo. Isso é muito sério. Quantas famílias, quantos cônjuges estão passando por momentos de tristeza? Quantos cônjuges estão se sentindo desvalorizados? Porque o tempo gasto abrindo a tela e vendo o conteúdo é maior do que o tempo gasto olhando nos olhos da pessoa amada, seja filho, seja marido, seja pai, seja avô que tem pouco tempo de vida, seja quem for. Seja um amigo, seja quem for. Lá em casa a gente tem uma regra. A gente está conversando, o outro pegou o celular, a gente para. Não, quando você voltar aqui presente, a gente continua a conversa. Não, isso acabou. Isso não existe mais. Foi assim, meio tramotina, sabe? Corte reto, assim. Quando você voltar e ficar presente aqui, a gente volta a conversar. Ah, mas também não é assim. É assim, sim. É assim. Quantos cônjuges, meus irmãos, estão perdendo a capacidade de se relacionar em intimidade? Porque a vida, ou o consumo do que está entrando na vida, é raso, é líquido, como diz Bauman. Pais estão trocando o tempo sagrado dos seus filhos pelo tempo de distração nas redes sociais. Efésios capítulo 5, versículo 15, diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Tenham cuidado da maneira como vocês vivem. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, tenha cuidado com o uso dessa tecnologia, com o mundo digital, com a sociedade do espetáculo. Aproveite máximo cada oportunidade que vocês têm. Porque a vida é hoje e não pode ser amanhã. Você está aqui hoje, quem garante que você vai estar vivo amanhã? Ah, mas isso é dramático demais, Cláudio. Pergunte para quem já perdeu um ente querido da noite por dia, com pleno vigor e saúde, se isso é dramático demais. Não é não, meu povo. É não. A gente precisa valorizar o tempo de vida que nós temos. Estamos desperdiçando a vida com pequenas doses de distração que nos leva a viver essa vida sem presença. Sem presença. Estamos vivendo uma vida da mesma forma que a gente roda aqui as redes sociais. Sabe, com pressa. Já vi esse conteúdo, passa. Não, esse não me interessa, passa. Isso quando a gente não muda de um aplicativo para o outro, vai para o WhatsApp, responde e-mail, o Instagram, TikTok.
E a vida vai pedindo pressa. Bora, pressa, pressa para viver, pressa para postar, pressa para responder, pressa para ser validado. Vai, pressa, 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 pressa. O tempo todo. Estamos perdendo a capacidade de ficar na presença de Deus, porque estamos com pressa. Estamos perdendo a capacidade de ficar em casa com os filhos, porque estamos com pressa. Ficar diante do cônjuge. Ficar diante de cônjuge. Tem casais, absurdo isso que eu vou dizer, é loucura. Tem casais que não sabem ir para um restaurante sozinho. Porque não sabem conversar sozinho. Precisa ter um outro casal do lado para poder puxar a conversa. Isso não é loucura? É loucura. Perdendo a intimidade. A gente está perdendo a presença diante dos amigos, a gente está perdendo a presença diante da própria vida. O que é a vida? O que é a vida? Um outro poeta já disse que alguns dizem que a vida é a batida do coração, outros dizem que é o sopro do divino Criador, mas ele fica com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita. É bonita de se viver. É bonita. Mas a gente tem perdido a beleza da vida real, porque a gente tem ido para a vida digital e virtual. E quando perdemos a presença, meus irmãos, perdemos também a capacidade de amar. Sabe por quê? Porque o amor exige atenção. Amor exige tempo. Tá bonitinha a música, mas eu vou pedir para alguém. Opa, obrigado. Porque o amor exige atenção, o amor exige tempo. Tá vendo como a tecnologia não distrai? Amor exige contemplação. Ninguém ama aquilo que não para contemplar, que apenas passa pela vida, pelos olhos, de forma muito rápida. Às vezes eu fiz uma viagem com Valesca para Gramado, aquele lugar lindo, meu Deus. O desejo do meu coração era voltar para aquele lugar todo ano. É maravilhoso. E tem uns parques lá, que é a coisa mais linda do mundo. A gente visitou um parque lá, Júnior, que tem 280, aquela árvore bem grande, carvalhos, né, que ele trouxe do Canadá. E numa certa época do ano, a copa das árvores fica linda, de uma cor, outra época do ano fica de outra cor, é a coisa mais linda do mundo. E é um parque grande, sabe, Ariane? Assim, a gente, para poder, como diz lá na Paraíba, na minha terrinha, para rodear o parque, a gente precisa de pelo menos 1 hora. Eu e Valesca, a gente demorou 2 horas para fazer esse passeio. Mas o que a gente viu de gente passando por cenas bonitas, batendo selfie, andando, sem olhar para a beleza do lugar, era algo impressionante. Teve um casal que foi assim, chegou a ser cômico. Ele chegou a bater, eu não contei, tá certo? Mas assim, eu vou chutar mais de 10 fotos, e cada vez que ela via, disse, não, você não sabe bater, não é assim, volta, tá? Não, bota nesse ângulo, tá? Você pergunta assim, o que é que vocês estavam vendo lá? Estava diante de uma cachoeira, lá dentro do parque tem uma cachoeira linda. Você pergunta, vocês viram a cachoeira? Vocês sentiram o perfume do lugar, cheiro de mato verde? Vocês lembram da temperatura do vento daquele lugar? Eu tenho a impressão que aquela mulher ia responder, não, eu só lembro que meu marido não sabe tirar foto. Deixamos passar a vida, meus irmãos. Deixamos passar a vida. Estamos perdendo a capacidade de ler. De ler. Tem gente que lê 5 páginas no livro e precisa voltar para a primeira porque já não lembra mais. E não é TDAH que eu estou falando, é distração mesmo da mente. Dificuldade de estudar, dificuldade de orar, dificuldade, sabe, de ouvir o outro. Dificuldade de ouvir o outro na velocidade normal do ser. Dá vontade de dizer, ei, bora, 1,5 aqui na tua voz, 2 vezes 2, bora, eu já entendi. É ou não é? Quando a pessoa vem explicar uma coisa assim, que é meio devagar e que a gente já entendeu, bem no meio da conversa, a gente já quer adiantar.
Dificuldade, sabe, de meditar na palavra de Deus. Dificuldade de andar com Jesus Cristo, porque andar com Jesus Cristo requer profundidade. A gente, meu povo, está sendo treinado para viver nessa velocidade. E viver nessa velocidade nos tira da profundidade. Eu gosto muito de analogias, né? E eu li um texto que eu achei lindo, que existe uma diferença enorme entre a superfície do mar e a profundidade, e mergulhar no mar. Na superfície tudo é rápido, tudo é barulhento, tudo passa muito rápido, agitado, mas quando a gente mergulha profundo, desce mesmo, lá a gente encontra silêncio. A alma do ser humano foi criada para viver em profundidade com o seu Criador. Talvez seja por isso que a gente sente tanto vazio, cansaço, quando a gente passa horas consumindo as redes sociais. Quem aqui não disse, eu preciso descansar só um pouquinho, deixar minha cabeça vagar? E antes de dormir, disse, eu vou passar 5 minutos nas redes sociais. E quando viu, era 1h da manhã. Loucura, né? Mas a gente finge que tudo isso é normal. Terminamos o dia exaustos. Terminamos o dia conectados com um monte de baboseira. E a alma pedindo para mergulhar mais profundo. Porque a alma, meu povo, não nutre, nem de quantidade, nem de coisas superficiais. Ela se nutre de significado e de profundidade. E é interessante olhar para a vida de Jesus nesse momento, porque Jesus nos dá exemplo de profundidade. Em tudo, Jesus fez com muita profundidade. Nos relacionamentos, Jesus foi profundo. Nas suas palavras, Jesus foi profundo. No seu serviço, Jesus foi profundo. No perdoar. Já parou para pensar que naquela última ceia, onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele lavou os pés de Judas, sabendo que Judas ia lhe trair? Jesus foi profundo em tudo que ele fez. Por exemplo, quando todos olhavam as ações do pecador, Jesus olhava para o coração. Quando todos enxergavam os sintomas, aquilo que estava visível na superfície, Jesus olhava lá para a profundeza do coração, para as raízes. Quando todos discutiam a aparência, precisa se comportar de um jeito, se vestir de outro jeito, ter o cabelo assim, ter a veste assado, Jesus trata identidade. E a gente, meu povo? A gente olha para as ações, a gente não olha para o coração. Basta o cônjuge pisar no dedo mindinho da gente, que essa ação já é briga para 6 meses. Passa o tempo e o homem e a mulher, os dois, tá? O casal, vai sempre... Ah, mas lembra? Você pisou no meu dedo mindinho. Lembra que você me disse que eu era assim, eu era assado, mas isso foi dito no momento de fervor, do calor. E o ser humano é esquisito, tá? Porque o ser humano, ele sabe amar. Mas o ser humano, ele também sabe machucar e vai na ferida, mete o dedo na ferida e ainda roda assim para doer mais quando ele quer. A gente sabe demonstrar amor. A gente sabe ferir o outro. E sabe apontar o dedo exatamente onde está a ferida para doer. E sabe falar palavras de edificação e de louvor, mas também sabe falar palavras que destroem o ser. Eu digo constantemente para os casais, aquelas palavras que foram ditas na hora da raiva. Calma, joga isso no lixo. Olha a intenção do coração. A pessoa não quis dizer que você era assim ou assado, a pessoa quis lhe ferir.
porque também estava se sentindo ferida ou ferido, sozinho, vazio, sem significado, perdido na vida. Olha o significado, olha o coração. Às vezes a gente olha para os sintomas dos nossos filhos, para aquilo que está aparente. Jesus pede para a gente olhar para a raiz, para a profundidade do coração, para a identidade e não para o comportamento. Foi Jesus que disse assim, João capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus ensina aqui que uma vida que dá fruto não nasce da agitação do dia a dia, da pressa ou da falta de profundidade, muito pelo contrário. Nasce da relação profunda e contínua com Ele, com Jesus de Nazaré. Foi Jesus que disse em Marcos capítulo 8, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa pergunta é muito atual. Confronta diretamente essa sociedade do espetáculo que a gente vive. Essa pergunta continua soando até hoje. Soando até hoje. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que proveito há? É a gente ser vendido nesse espetáculo da sociedade, nessa fábrica de produzir desejos, de matar valores, de substituir valores principalmente do reino de Deus, por valores das riquezas da sociedade do espetáculo, o aqui e o agora. Lembra da primeira pregação que nós fizemos, que eu falei sobre Asaf? Quando ele olha para a prosperidade daqueles homens e acaba invejando, mas quando ele volta para a presença de Deus, Salmo 73, ele diz, Senhor, eu entendi. Se é apenas querer ser visto que esses homens estão pretendendo, eles já têm o pagamento deles. Estão sendo vistos. Quanto a mim, Senhor, é estar na tua presença. Agora eu entendi o que é a vida. Agora eu entendi, quando eu entrei na tua presença. O Evangelho pede por calma, para viver em profundidade. Estamos sendo dominados cada vez mais por essa velocidade dos algoritmos. Estamos sendo dominados. E aqui cabe uma pergunta. Você está sendo dominado pelos algoritmos ou pela voz de Jesus? Você está sendo dominado pelo mundo digital e virtual ou pela voz do seu bom pastor? Ou pela voz de Jesus Cristo de Nazaré? Deus nos chama para mergulhar, para ir mais além, para mergulhar na oração. Mas escuta, essa pregação aqui não vai ter muito efeito se você não sair daqui se desafiando a mergulhar mais com Cristo. A dizer, Pai, eu sei que eu não tenho mergulhado em oração. Eu sei que minha oração tem sido talvez superficial. Mas eu quero, a partir de hoje, mudar essa história da minha vida. Dedicar um tempo em oração. Eu quero voltar a orar pelos meus netos, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu chefe, pela minha empresa, pelo meu inimigo. Eu quero voltar a orar. Eu quero mergulhar mais na palavra. É tão superficial. Eu não vou perguntar, não é para você responder, eu vou perguntar, mas não é para você responder. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler um texto e mergulhar no texto? Porque geralmente a gente faz isso nos stories, quando a gente vê um postzinho de 3 segundos com uma mensagem bíblica e um fundo musical bem bonito. A gente olha aquele texto, se alimenta daquilo que é rápido e superficial e segue para viver a vida. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para mergulhar no texto? Qual foi a última vez que você mergulhou nos relacionamentos? Nos relacionamentos.
Porque o reino de Deus acontece entre nós. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Isso que nós fazemos aqui é um pedacinho do culto que a gente oferece a Deus. Mas é muito fácil estar num ambiente religioso, de celebração e de culto, e levantar as mãos e dizer, aleluia, louvarei o teu nome em todas as situações. Meu coração é grato por tudo, aqui dentro. Mas e lá fora? E lá fora? E em casa? E no trabalho? De ser um funcionário honesto? E na sociedade? De perceber o invisível? Tudo isso nos tira da rota, da zona de conforto. E a gente não quer, porque a gente está com pressa. A gente está com pressa. Deus manda outro para cuidar desse aqui, porque eu estou com pressa. Deus manda outro, porque nessa situação aqui eu não quero mergulhar, eu não quero ir lá profundo nessa situação. Eu não quero. Eu quero relacionamentos que me façam rir, que me dê prazer, que me tragam um certo bem-estar na vida. Mas se for para carregar a cruz junto com alguém, eu não quero. Essa é a geração que a gente está vivendo. A gente precisa, meu povo, mergulhar na própria vida. Porque a vida é dom de Deus, é presente de Deus. A sua vida e tudo que existe ao redor da sua vida é presente de Deus, a sua família, o seu trabalho, tudo é presente de Deus, tudo. A gente precisa mergulhar nisso, a gente precisa voltar a ter prazer nas mínimas coisas. Eu estava preparando essa pregação, aí eu pesquisando um vídeo para passar no final dessa mensagem, eu encontrei uma propaganda da Vivo com Denise Fraga. E Denise Fraga chega no meio da rua e diz, posso te convidar? Aí a pessoa fica assustada, convidar para quê? Não, para contemplar. E faz as pessoas perceberem que passam naquele lugar a vida inteira e nunca prestaram atenção em um detalhe da praça. A gente está aprendendo, a gente está desaprendendo a capacidade de contemplar. De contemplar tudo. De contemplar a beleza da pessoa com que a gente ama. Olhar nos olhos. Eu estou sendo repetitivo, mas é porque isso é o básico que a gente não está fazendo, meu povo. A gente não está fazendo. De contemplar a vida. De chamar a família, vamos ali comer uma pizza bem baratinha, que é que eu posso pagar. Vamos ali no calçadão da praia, comprar um rolete de cana, uma água de coco de R$3, dividir todo mundo junto. Mas vamos passear, vamos estar juntos, vamos rir, vamos deixar de fora o celular e vamos ter a presença de um e do outro. A presença. A gente está perdendo a capacidade de perceber Deus trabalhando na nossa vida. Porque a gente está o tempo todo com pressa. Pressa. A distração não rouba a nossa presença. Sem presença, a gente perde a profundidade. E sem profundidade, passamos a viver na vida cidade louca. Sempre em busca de algo que nunca chega. A vida moderna nos convenceu que estar ocupado é sinal de importância, de correr é sinal de sucesso, que desacelerar é sinal de fraqueza, de perda de tempo. O resultado está aí. Uma geração toda, de criança a mais velhos, todas doentes. Porque a pressa nos impede de habitar o presente, de estar no presente. Estamos aqui, mas a nossa mente vagando em outro compromisso. Em outro compromisso. Enquanto Deus está agindo na nossa vida, a gente quer mais rolar a tela da nossa vida para chegar no final, porque a gente não suporta mais o processo que Deus está fazendo na nossa vida. Quando a gente deveria olhar para o processo e dizer, Senhor,
Obrigado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou enxergando o processo que o Senhor está fazendo na minha vida. O Senhor está restaurando, ó Pai, o meu casamento. Está doendo, porque eu preciso olhar para dentro de mim e perceber, ó Deus, que eu não sou perfeito. E eu preciso mudar algumas coisas, ó Deus. E eu preciso pedir perdão. E eu preciso mudar de comportamento. Tem me tirado da zona de conforto, ó Deus, mas eu te dou graças, ó Pai. Te dou graças, porque é o teu processo na minha vida, me tornando um homem mais santo, mais parecido com o Senhor. A mesma coisa para a mulher também, tá? A mesma coisa. Obrigado, Senhor, porque eu estou passando por esse processo, e aqui nesse processo eu aprendi, nesse processo de dor, de vale, de deserto, eu aprendi que é dobrando o joelho que a gente vence o vendaval. Que é dobrando o joelho que a gente passa pelo deserto. Que é dobrando o joelho e procurando a tua presença em nossa vida, que a gente se alimenta, que a gente alimenta a alma da gente. Que a gente não perde o que é sagrado. A pressa, ela tem nos roubado o que é sagrado. Porque as melhores coisas da vida, meu povo, não podem ser aceleradas. Pode. Uma amizade, uma caminhada de amigos não pode ser acelerado. Um casamento não pode ser acelerado. Criação de um filho. O amadurecimento espiritual, entendendo que espiritualidade não é uma área da vida, mas é a capacidade que eu tenho de viver cada área da vida, mergulhar em cada área da vida com Cristo. A gente tem perdido o amadurecimento espiritual, a capacidade de mergulhar em todas as áreas da vida com Cristo. Com Cristo. O amor não pode ser acelerado. Como disse o poeta, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. Nem no mundo que a gente vive hoje, tão corrido, que pede tanto por pressa, que finge que a loucura é normal, Jesus continua falando através da boca dos músicos, dos poetas, dos compositores. Essa música de Lenine diz: será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo a perder? Eu vou repetir. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que é tempo que falta você parar para perceber que tudo isso é loucura? Mas será que temos esse tempo a perder? E quem quer saber? Ninguém quer saber. A vida é tão rara. É rara, meu povo. É rara porque é presente de Deus. Quem vive com pressa demais corre o risco de chegar ao fim da vida e descobrir que apenas sobreviveu, apenas passou pela vida, mas não viveu. Jesus tinha uma missão importante a cumprir, e urgente. E eu acho isso fascinante, porque Jesus tinha poucos anos de vida para cumprir a sua missão, mas mesmo assim ele parou para ouvir as pessoas, ele parou para tocar no leproso, no doente, no cego, ele parou para acolher as crianças, ele parou para conversar com aquelas pessoas que eram invisíveis na sociedade. Ele parou para orar, ele parou para descansar, ele parou para buscar a presença de Deus. Porque Jesus entendia algo que a gente esqueceu. O amor sempre acontece na velocidade da presença. O amor sempre acontece na velocidade da presença. Cláudio, como é que eu faço para transformar meu relacionamento? Estando presente. Presente. O amor acontece na velocidade da presença. Bom exemplo disso, Marta e Maria, Lucas capítulo 10. A história conta que Marta, ela corre para resolver as coisas e Maria permanece ali. Marta faz de tudo, organiza as cadeiras, prepara o buffet ali para quando Jesus chegar, arruma a mesa. Maria contempla. Marta está ocupada nas atividades, correndo para dentro da cozinha e para a sala onde estava Jesus, para organizar as coisas. Ainda reclama de Maria. E Maria
estava com Jesus. Aí Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. Será que a gente tem vivido a vida nessa superficialidade, sem presença e com tanta pressa, que a gente tem perdido a melhor parte da vida? Para concluir, meus irmãos, o Evangelho é um convite a viver a vida com presença, com profundidade e sem pressa. O Evangelho é um convite para viver a vida com presença, com profundidade e sem pressa. O Evangelho nos convida hoje para viver essa vida. Ela nos ensina a viver a vida no aqui e no agora. O Evangelho, ele nos promete uma vida eterna, mas ele também promete uma restauração na nossa vida hoje, aqui e agora. Sabe por quê? Porque a vida é tão rara. Termino com as palavras do apóstolo Paulo: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine.